neste lugar, tem curado almas, tem curado pessoas neste lugar, porque deste momento está começando um novo ciclo para muitas pessoas que estão aqui. É um novo ciclo. O novo ciclo se inicia neste lugar de frutificação, daquilo que o Senhor quer fazer neste lugar, quer fazer nesta cidade, quer fazer nesse estado, quer fazer nesse país. Você recebe? Recebe esse renovo, essa frutificação, recebe no teu espírito esta noite. Glória a Deus. Estarei falando sobre a palavra de oferta. Gênesis capítulo 20, versículo 1. E partiu Abraão dali da terra de Sul, e habitou em Cádiz de Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em um sonho de noite, e disse-lhe, eis que morto será por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com marido. Mas Abimeleque ainda não tinha chegado a ela, por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? E sinceridade de coração e pureza nas minhas mãos tenho feito isso? E disse-lhe desde um sonho, bem sei que na tua sinceridade o teu coração fizeste isso. Também eu tenho impedido de pecar contra mim, por isso não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. Ele rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabes o que certamente morrerás. Tudo que é teu. Pode sentar. Certamente você já deve conhecer essa passagem, a passagem de Abraão. Abraão, ele tem um chamado por Deus. Sai da sua terra, da sua parentela. E quando você começa a ver a história de Abraão é marcada por sacrifícios, é marcada por altares em que ele levanta o Senhor. Ele sai da sua terra e a primeira coisa que ele faz no Carvalho de Maré é levantar um altar. Toda vez que a Bíblia fala de altar, a Bíblia vai falar de sacrifício. Toda vez que a Bíblia vai falar, levantou um altar, ali há um sacrifício que foi feito ao Senhor. E quando falamos de sacrifício, falamos de oferta, falamos de dízimo, falamos algo que trazemos para o Senhor. Mas eu quero falar um pouco mais sobre isso, não só sobre dízimo, oferta, mas o poder que ela tem na vida do crente. Talvez você já ouviu muitas pessoas falando, porque você está roubando Deus, se você não dá o dízimo, ou se você está fazendo isso, aquilo. Mas eu quero te dar algo mais profundo que isso, uma autoridade que você recebe quando você cumpre os princípios. Então nesse capítulo você vai ver que Deus, ele fala com Abimeleque, ele fala assim, esse homem é profeta. Mas se você for lá no capítulo 12 de Gênesis, você vai ver que aconteceu a mesma coisa com Abraão. Ele sai da sua terra e ele vai para o Egito. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele assolou o Egito. E naquela época, você vai ver muito isso na história de Davi, quando ele peca com Betseba. Ele coloca um homem na frente da batalha para morrer. Por quê? Porque naquela época, tomar uma mulher de um homem, sabia que o castigo era de Deus. Isso era comum, todo mundo sabia disso. Então, era preferível matar o homem para roubar a mulher dele. Foi isso que Abraão tinha medo. Porque ele sabia, minha mulher é formosa, então vou dizer que ela é minha irmã.
Então vai para o Egito e Deus assola o Egito, mas Deus não fala com Faraó. O Faraó percebe, opa, tem alguma coisa errada aqui, alguma coisa aconteceu. Então, ele chama Abraão e pergunta, mas não é a tua mulher? E Abraão confirma, sim, porque tive medo de morrer. Mas o que tem de interessante no capítulo 12 de Gênesis, até o capítulo 20 de Gênesis, existe um segredo, que pouca gente desconhece. Abraão, ele luta com 5 reis, e ele vence esses 5 reis. E a Bíblia vai dizer que ele volta com os despojos da guerra, e ele conhece um homem chamado Melquisedeque. E a Bíblia vai dizer que Melquisedeque é o sacerdote de Salém. E Abraão, ele dá o dízimo ao sacerdote. Ele entrega esse dízimo a esse sacerdote. E logo depois, Abraão, ele é mudado o nome dele, de Abrão para Abraão. Sara é mudado o nome dela, de Saraí para Sara. E logo depois que acontece isso, vai justamente acontecer na passagem que nós lemos. Então Abraão, ele sai de um homem chamado para um profeta. Todo mundo tem um chamado. O próprio Jesus já vai dizer, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque muita gente não suporta o processo. Abraão suportou o processo, entregou-se e deu ao dízimo ao sacerdote. E quando ele entrega o sacerdote, Deus sobe ele de nível na hierarquia espiritual. Talvez você não entenda isso, como é importante na sua vida, para proteger os seus filhos, para proteger a sua família, porque é justamente quando você entrega ao sacerdote, quando você cumpre princípios, Deus, ele protege a sua família, Deus, ele protege a sua casa. Então Deus, ele aparece a Abimeleque e vai falar assim, ó, o homem que você roubou a mulher, ele é profeta. Ou seja, lá no Egito Deus não falou com o faraó. Agora, Abraão, ele passa pelo processo, entrega o dízimo, e agora Deus o chama de profeta. Eu entendi isso muito bem na minha vida, quando eu comecei a buscar a ser um homem de Deus. A Bíblia vai dizer que aquele que dá, tem que dar com alegria. E muita gente chega, não, eu vou ajudar a igreja, dando aquilo que eu tenho, dando o meu dízimo, dando a minha oferta. A verdade é que a igreja não precisa da sua ajuda, a igreja tem a ajuda de Deus. Se você parar para conversar com o pastor de quantos milagres Deus já fez neste lugar de provisão, você vai ficar estarrecido de boca aberta. Mas você tem que entender que existe um princípio a ser vivido. Se você quer que Deus proteja a sua casa, proteja a tua família, e quando alguém, homem mau, tentar tocar, Deus vai falar assim, esse não, porque esse eu chamei, ele cumpre princípios, e se ele cumpre princípio, é profeta. Se você tocar, vai morrer você e a sua família. Porque é isso que Deus fala com Abimeleque. É isso que Deus fala com ele naquele lugar. E ele acorda assustado. E a Bíblia vai dizer que Deus fala para Abimeleque que ele vai orar por você. E você vai ser curado. Ou seja, já existia uma sentença sobre Abimeleque, se ele não cumprisse. Essa sentença que não é a vontade de Deus sentenciar as pessoas. Mas Abraão cumpria o princípio. Às vezes, muitos pastores hoje, falam que a lei foi abolida. A lei aboliu o dízimo, a lei aboliu muita coisa. Na verdade, que se você olhar,
princípios não são quebrados. A lei pode ter abolido muita coisa, o sacrifício de animal, por exemplo. Mas se você for olhar o princípio, ele vem antes da lei. Jacó, quando ele está fugindo do seu irmão, ele passa por Betel, ele tem aquele sonho, ele levanta também um altar, ele joga o azeite, ele fala, oh, tão grande este lugar. Ele fala, Senhor, se tu me der roupa para vestir, se tu me der a provisão, quando eu voltar, eu te darei o dízimo. Princípio se cumpre. Estava conversando com o pastor logo na minha caminhada no início, né? Eu era de uma igreja que não tinha instrumento. Eu falei assim, não vou dar o dízimo não, eu vou comprar instrumento para a igreja. Porque a gente tem essas coisas no nosso coração. Não vou dar o dízimo aqui, vou dar o dízimo ali para o pobre que ele precisa. Mas a Bíblia vai dizer em Hebreus 7 que o menor é abençoado pelo maior. E quando você for ler Hebreus 7, vai falar justamente sobre dízimos e ofertas. Abraão começou a sua jornada sacrificando, levantando altares. Ele cumpriu princípios e Deus o honrou. E Deus fez ele um homem conhecido até hoje na história por princípios. Princípios foram feitos para serem obedecidos. Então você que cumpre o princípio, você que entende que é importante o sacrifício, pega agora a sua oferta, para que possamos levantar este altar de adoração ao Senhor, para que possamos levantar esse altar de rendição ao Senhor, daquilo que Ele quer fazer na nossa casa, daquilo que Ele quer fazer na nossa vida.